Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. E nesse vídeo eu farei a comparação entre dois fundos imobiliários que têm um baixo valor de suas cotas, porém que distribuem bons valores aos seus cotistas. Um já é bem conhecido de todos e o outro é um fundo que ele foi criado há pouco tempo, mas que tem apresentado alguns bons resultados e serve como opção. E é claro, como sempre, o investimento em qualquer papel, que seja ação, fundo imobiliário, ou dólar, ou o que seja, sempre exige um cuidado muito grande. Aqui a ideia é trazer uma opção, né, a um fundo, até porque foi um pedido de 2 inscritos na realidade. Então, vamos para a intro e voltamos para o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. Bom, então me foi pedido que eu conseguisse encontrar fundos imobiliários com cotas com um valor razoavelmente baixo e que pelo menos no momento esses fundos estivessem com um bom desempenho e com características que não fossem tão diferenciadas entre si. E eu fazendo uma pesquisa no mercado de FIIs, que não é uma coisa tão simples, né? Você às vezes encontrar papéis com boas características e ao mesmo tempo que estejam distribuindo bons resultados para os seus cotistas, eu consegui achar 2 fundos, um inclusive eu tenho na minha carteira, né? E o outro eu estou inclusive a partir de hoje, né? A partir desse final de semana, estudando até a possibilidade de iniciar também uma posição nesse fundo. Então, rapidinho, basicamente, o que são fundos imobiliários? Bom, fundos imobiliários são investimentos em ativo ao qual um grupo de pessoas aplicam seu dinheiro, que é convertido em cotas e administrado por um gestor que tem por função encontrar e realizar os investimentos para que dessa forma sejam garantidas uma boa rentabilidade aos seus participantes, ou aos participantes do fundo. Para quem não é novo em fundos imobiliários, não conhece a diferença entre os tipos de fundo, eu vou deixar um card aqui na parte de cima do vídeo com uma explicação um pouco mais detalhada sobre as diferenças das características dos fundos imobiliários que nós temos no mercado. E o comparativo vai ser entre o MXRF11, que é um fundo que já está no mercado há um bom tempo, muitos conhecem, muitos têm na carteira, né? É um fundo que tem uma regularidade muito boa nos seus pagamentos, e o TORD11, que é um fundo que é novo no mercado. Ele conseguiu seu registro no ano de 2019 e vem de lá para cá fazendo as suas aquisições e apresentando nos últimos meses bons resultados para os seus cotistas. Bom, então olhando basicamente as características dos 2 fundos, do MRF11 e do TORD, né? Os dois, um é do tipo papel CRI e o outro é do tipo indefinido, né? MXRF11 papel CRI, TORD tipo indefinido. O tipo ANBIMA dele, a gestão, um é renda gestão ativa e o outro é híbrido com gestão ativa. O registro do MXRF11 foi no dia 20 de nove de 2011, ou seja, como eu falei, é um fundo que já está há um bom tempo no mercado, e o registro do TORD11 foi feito em 28 de 8 de 2019. Número de cotas do MXRF11, 182.487.980 cotas. Número de cotas do TORD11,
3.769.097 cotas. Número de cotistas do MXRF11, 269.170 e número de cotistas do TORD, 6.756. Patrimônio do MXRF11, 1,84 bilhão ou bilhões, e o patrimônio do TORD, 37,64 milhões. Você vê que tem uma diferença bem grande, tanto na quantidade de cotista, quanto na quantidade de cotas, quanto no valor de patrimônio dos dois fundos. Por quê? Como a gente vê, tem uma diferença muito grande da criação de um fundo para o outro. Valor patrimonial da cota do MXRF11 está em 10,06 e o valor patrimonial da cota do TORD11 em 9,99. O dividend yield do MXRF11 está em 0,58 e do TORD em 0,87. Isso é mês, tá? O último rendimento pago pelo MXRF11, que na realidade nem foi pago ainda, será que é para o dia 15 ou 16 desse mês agora, é da ordem de 0,06 centavos por cota, e o último rendimento do TORD da ordem de 0,09 centavos a cota. O TORD não, o MXRF11 já publicou qual vai ser o valor distribuído nesse mês que nós estamos, no mês 11, porém o TORD 11 ainda não. Valor da cota no dia 30 do 11, que foi a última cotação, MXRF11 10,41, inclusive teve uma queda no valor da cota nessa semana, né? Na realidade tudo caiu essa semana. Valor da cota do TORD 11, R$ 30,11. Ou R$30, R$ 10,80. Confundi com a data, é ótimo. É o sono, gente, não esquenta não. Bom, alocação do patrimônio dos dois. Investimento por classe de ativo. Os investimentos do MXRF11 estão alocados em 5% em imóveis, 8% em outros fundos e 63% em crédito imobiliário. Ou seja, basicamente quase todo o patrimônio dele está alocado em papel. E ele tem 23% em caixa. Por quê? Logo à frente eu já coloquei essa informação, já só lembrando, o MXRF11 ele fez captação no mercado e fez emissão de novas cotas. Já o TORD 11 ele tem 52,32% de ativos em CRIs, ele tem um caixa de 1,53%, em outros fundos ele tem aplicado 11,15% e em equity 35%. E o que seria equity? É o investimento que ele tem em outros investimentos. Por indexadores, eu tenho o MXRF11 com 64% indexado ao CDI, 28% indexado ao IPCA, 5% indexado a IGPM menos e 2% indexado ao CDI com uma porcentagem que não foi devidamente estipulada. Já no caso do TORD, eu tenho 32,93% por IPCA, 19,36% por IGPM, 1,53% por CDI e 46,18% em títulos com renda variável. Bom, considerações básicas sobre os dois. O MXRF11 fez um aumento de capital recentemente com nova emissão de cotas, o que deve impactar diretamente no valor de distribuição das cotas, até que esses valores sejam alocados, né, e comecem a dar frutos, até porque se eles fizeram emissão e captaram dinheiro, a intenção é aplicar esse dinheiro em novos fundos, em novos empreendimentos, ou seja, em alguma coisa que já faz parte da carteira ou até em novos empreendimentos. Porém, tem uma ótima liquidez, baixíssimo spread e já está, né, consolidado no mercado.
Bom, o Tord 11, por ser um fundo bem mais novo, ainda está em fase inicial, porém pode ser uma boa oportunidade visando o crescimento do fundo. Tem distribuído bons rendimentos, tem boa liquidez, porém o spread ainda é uma questão a ser considerada. Ou seja, às vezes o spread dele fica um pouco mais alto para quem gosta às vezes de ter a possibilidade de entrar e sair de uma posição, que não é meu caso. Eu acho que esse tipo de fundo, o ideal é você colocar ele na tua carteira e manter ele, porque ele vai te dar resultados a partir do momento que você mantenha ele na carteira e não para trade, né, propriamente. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os últimos 2 documentos, né, que foram divulgados pelos 2 fundos, né, para quem quiser olhar com mais detalhe todas as informações pertinentes aos 2 fundos. Lembrando que isso aqui é só um primeiro review sobre os 2, que foi feito a pedido de 2 inscritos, ou seja, só para se ter uma noção ideal e básica, né, das características de 2 fundos que estão pagando bons rendimentos aos seus cotistas, né, e que tem um valor de cota significativamente baixo em relação à maioria dos fundos imobiliários que nós temos no mercado. E não é um fundo qualquer, não é fundo de cemitério, igual tem um monte por aí, né? São fundos realmente que têm uma carteira bem diversificada e que aparentemente têm por tendência conseguirem manter um bom resultado, pelo menos no curto prazo. E a longo prazo também. Bom, como sempre, atenção, né, ao aplicar em fundos imobiliários. Preço e rentabilidade devem ser olhados, porém o vencimento dos contratos e no caso dos fundos imobiliários, como sempre, os fundos de papel em específico devem, ao meu entendimento, ser olhados primeiro, pois o impacto o valor desses papéis, né, e os vencimentos impactam diretamente sobre o rendimento e a valorização desses fundos. No caso do papel, não é tanto o caso do Tord, mas sim mais o caso do MXRF11. E para fechar esse vídeo, que eu tentei sintetizar o mais rápido possível as características desses 2 vídeos, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou ou acrescentou alguma coisa ao seu conhecimento, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. É claro, uma outra informação, não deixa de compartilhar também para que mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos e o nosso canal tenha condição de crescer cada vez mais. Como também, se você não gostou, pode deixar o seu dislike, não tem problema. Porém, comente o porquê, para que eu possa estar melhorando cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado e bons investimentos.